falar sobre frustração infantil, que eu acho que é um tema que muitas vezes a gente passa desapercebido, né? Como nós mães, né? Acaba passando desapercebido. E vamos falar hoje sobre a ausência dos pais. Você acha que as crianças acabam não sabendo lidar com isso por conta da ausência dos pais? Pode ter algum impacto, né, no comportamento das crianças, com certeza. Mas a gente tem que entender que frustração faz parte da vida, faz parte do crescimento e faz parte da vida da criança. Não tem como ser humano sem passar por frustrações. E eu acho que o mais importante para os pais não é tanto evitar a frustração, mas sim ensinar a criança a lidar com a frustração. Nesse sentido, é mais assim um modelo que os pais podem oferecer para as crianças do que um mundo perfeito, né? Em que não tenha nenhum buraquinho, em que a criança não fique triste, em que a criança não fique frustrada. Até porque hoje não é muito uma opção se os pais se ausentam ou não. Muitos pais têm que trabalhar. Antigamente acho que tinha mais essa experiência dos pais poderem estar mais disponíveis para as crianças, mas hoje os pais têm que se ausentar. Então não é tanto evitar a frustração, mas como lidar quando ela acontece. Eu tenho uma história, vou contar aqui, que eu achei muito legal, que eu ouvi. A menina estava no supermercado e a mãe também com ela, e elas queriam comprar lá os chocolates, as bolachinhas, e a menina queria 3 chocolates. 3 chocolates não vai rolar, você tem que escolher um. E a menina se jogava no chão, esperneava e não sei o quê. Todo mundo olhando, claro, aquela cena da criança super, né, agitada, chorando, gritando, eu quero os 3, eu quero os 3. A mãe então não vai levar nenhum, né? E aí a mãe falava, não, calma Cláudia, ia lá com a criança, explicava 3 chocolates, não vai rolar. E aí ela foi se acalmando, tal, conseguiram negociar, né? Aí passou um senhor que viu ela e falou assim, eu gostei muito de como você tratou a Cláudia. Ela virou para o senhor e falou, não, a Cláudia sou eu. É uma história que é interessante nesse sentido, porque na verdade a criança, ela tá no desenvolvimento dela e... Assim, mas eu tô falando assim da ausência, não a ausência que os pais precisam trabalhar, porque hoje em dia todo mundo precisa trabalhar, mas a ausência assim mesmo de carinho, de amor, de afeto, né? Porque às vezes você precisa trabalhar, mas mesmo assim você tem um afeto, né? Você tem aquele carinho. E essas crianças que não têm isso, você acha que se frustram mais ou não? Com certeza, né? Eu acho que a gente precisa, principalmente na infância, desse olhar, desse cuidado. Que a gente sempre conversa sobre isso, que muitas vezes a gente precisa conhecer os nossos filhos, né? Muito. E com o olhar, né? Você observá-los, né? Mas é uma coisa que não pode forçar, você não pode forçar alguém a... gostar, a ter afeto, né? Assim, eu me lembro de um episódio da Super Nanny que ela ensinava a mãe como pôr a filha na cama para dormir, e ela tinha que colocar a filha 10, 15, 20 vezes na cama. É um absurdo, eu acho um absurdo. Aí a Super Nanny falou, você não tá fazendo cara de contente. Que mãe que ficaria contente, não é, eu acho né? Que você levantando, indo. Não e é uma coisa que o sofrimento, né? Os pais que não têm essa disponibilidade afetiva pro filho, não dá para fingir. O filho percebe. Percebe. Não é?
vai ter que lidar com essa frustração na vida. É claro que acontece, mas um pouco de disponibilidade você tem que ter. Às vezes o que eu falo para os pacientes é que a gente, não, tem que brincar com a criança. Então tem que brincar 3 horas seguidas com a criança. Adulto não consegue, são poucos que têm essa disponibilidade interna de ficar sentado no chão brincando, correndo, pulando. A gente brinca um pouco, depois quer fazer coisa de gente grande, né? Então, o que eu dou um pouco essa dica é dar uma atenção por alguns minutos para a criança. O ir buscar um colégio, né? Você vindo de carro até lá, eu acho que aí você vai conversando, perguntando como foi o colégio. Não, o ir e vir hoje em dia é muito interessante, porque é um tempo em que você fica, né, fechadinho, com a criança sentadinha de cinto. E aí vocês vão conversando. E vocês vão conversando. Na verdade, a gente tem que usar mesmo esses momentos, né? Porque às vezes você não vai ter 3 horas seguidas. Não, impossível. Mas você tem 15 minutos aqui, 20 minutos ali, 10 minutos aqui. Às vezes na hora do banho, senta lá e conversa. Eu acho que dá para ser muito criativo, mas tem que... Basta querer. Tem que querer um pouquinho. Desconstrói essa ideia, né? Sai dessa ideia de que você precisa ficar totalmente disponível durante infinitas horas. Não é, ninguém precisa disso. Consegue, ninguém consegue. O que a gente pode oferecer é um tempo. Aí cada um vai sentir quanto tempo. Vai se encaixando. Tem um que vai conseguir 15, tem um que vai conseguir meia hora. Né? Sorte da criança. Não tem regra, é muito do quanto você consegue entrar e sair do mundo da criança. Hoje em dia as crianças estão tendo muito, até eu ouvi uma história que tem criança que tem agenda, né, para as atividades diárias. E assim, você acha que se frustra muito? Porque às vezes tem criança que não quer aquela atividade, tem criança que não gosta, né? Fala, ai meu Deus, eu até já comentei com você sobre esse assunto. Hoje é o pior dia da minha vida porque hoje eu tenho que fazer certas atividades. O que você acha disso? Você acha que se frustra muito? E acaba culpando mais os pais, porque eles não estão olhando isso, né? Não estão perguntando, você gosta de fazer isso? Né? De novo, né? A gente cai naquela história de que pais muito ocupados precisam de crianças muito ocupadas. Mas é um preço alto para a criança. Você acha que vai se entristecendo assim? A criança vai se entristecendo? Porque às vezes às vezes a criança fica com birra, às vezes fica mal criada, às vezes tem vários comportamentos, né? E isso será que não vai ter consequência lá na frente por conta de tantas atividades e atividades que elas não gostam de fazer? Claro, com certeza. Acho que vão ser crianças, né? Vão ser crianças estressadas e provavelmente adultos estressados também. Você tem que olhar para a cara do teu filho, né? Sim. E negociar. E se não está feliz, tem que fazer às vezes pequenas mudanças, fazem uma diferença. Muda o horário, muda a turma, né? Deixa uma tarde um pouco mais livre. Você acha que sentar e perguntar, o que você gosta de fazer? Claro, tem que... no que dá para negociar, claro que tem coisas que não vão dar para negociar, mas o que dá para negociar com a criança, eu acho que tem que ter uma negociação e tem que ter uma escuta. Não tem como, porque senão você vai entrar num cabo de guerra ali que, né, pode explodir mais para frente de uma forma muito ruim. Você acha que isso pode causar depressão? Claro, com relação com a isso? certeza. Então, E hoje tem várias crianças de 7, 8, 9 anos que têm depressão, né, também? Sim, tem casos de crianças que... né? Eu soube de várias que têm... Estão insatisfeitas e elas precisam... Estão tristes, né? Precisam ser escutadas, precisam, né,
ter alguma interferência aí, fazer algumas mudanças para que a vida seja boa, né? Para que elas tenham tempo de brincar. Eu sempre falo, né, Eliane, que a criança que brinca, em geral, é uma criança que elabora e que tem menos sintomas. Sim. Né? O problema às vezes fantasia, porque é o jeito da criança. A criança não senta e fala: mamãe, tem um problema, isso tá me incomodando, como é que eu posso fazer para melhorar? Na verdade é na brincadeira, é no mundo da fantasia, é nessa tentativa, né, de reparar, de elaborar o que ela está vivendo, que ela vai também, né, se ajudando. Então, quanto menos a criança brinca, quanto menos você tem esses espaços na correria, mas eu acho que, na minha opinião, mais sintomas a criança acaba, né, apresentando. Você acha que isso acarreta para a adolescência e para a idade adulta? Vai ser um adolescente rebelde? Vai ser um adulto que não tem... A gente não tem, né, bola de cristal, não dá para saber o que cada um é de e a vida tem sempre um quê do inesperado, graças a Deus, né? A gente não é pré-determinado. Mas o que eu falo é que a adolescência não é um dia meu filho acorda adolescente. A adolescência é uma construção, né? Você, na verdade, desde o dia em que você, né, descobriu que estava grávida, você já começou uma construção de uma relação com o seu filho. Então, a adolescência é uma consequência de um monte de fatores, de eventos, de alegrias, de traumas, de negociações, de não negociações que aconteceram nessa relação entre você e seu filho. Raramente eu acho que você vai falar: um dia meu filho parou de falar comigo. Não foi um dia, né? Eu acho que é um processo aí. Se você perdeu completamente a relação com o teu filho na adolescência, foram, né, comportamentos, decisões que vocês foram tomando que foram afastando você dessa relação, ele, né? Então é um outro jeito de ver a adolescência. Como eu vejo a velhice também, né? Um dia você acorda velha, você vai indo, não é? Então é como você, né, se cuidou durante a vida toda. Um dia eu ouvi, foi ter um passeio no colégio e não teve esse passeio. E uma mãe virou e falou assim: minha filha vai se frustrar, ela vai ficar triste. Você acha que a criança precisa se frustrar para que tenha mais maturidade? Não é uma questão de precisa, é uma consequência inevitável que da essa vida. tristeza faz parte, porque nós somos seres humanos e eles também, né? Exatamente. A vida, mesmo que você proteja o seu filho 100%, não ainda vai adiantar. Não vai adiantar. A vida é frustração. Por isso que eu, né, até repito, mais importante é como essa mãe vai lidar com esse evento, com essa frustração, com esse sentimento de tristeza da filha, do que, né, do que uma coisa que ela não tem controle, porque, né, frustração faz parte. Você acha que tem criança que é mais sensível uma com a outra e acaba se frustrando mais? Também. Tem a natureza de cada ser humano. Tem pessoas que são mais sensíveis e, né, se tocam mais, né, se perturbam mais com as coisas que acontecem. Mesmo com as brigas com os amigos. Com os amigos, né? Sim, acho que nota sim. baixa, acaba tem acontecendo. criança Tem criança que se frustra. E de novo,
né? Pode ser uma consequência da relação com os pais, com a família, como pode ser da natureza daquela criança também. Né? E você acha que essas crianças que se frustram mais, o crescimento delas ficam mais... que elas criam mais maturidade do que as outras, ou não? Uma boa pergunta. Que eles se tornam adultos mais maduros. Mas, olha, eu estou ouvindo não, mas eu vou. Tem uns que ouvem não e acaba ficando. É uma teoria, né? Porque a gente cresce muito na frustração, nos nãos da vida. Porque a gente sempre ouve não é? Né? Muito mais não do que sim. Muito mais não do que sim. Muitas vezes um sim é um não, né? Um não é um sim. Então, acho que realmente, às vezes, precisa desse não para ser criativo, para ser resiliente, para conseguir ultrapassar os obstáculos da vida. Eu tenho uma paciente também muito interessante, que ela também teve uma infância muito protegida, uma vida muito protegida, e agora ela casou e está lidando com a vida. Ela mudou de país, está em uma cultura muito diferente, então está se frustrando muito. E eu falei para ela, que bom, porque eu acho que agora você vai ter essa oportunidade de mostrar quem você é, de mostrar a tua força, de sentir a tua perseverança na vida. Eu acho que a frustração também, ela dá oportunidades da gente crescer muito. Então, quando seu filho se frustra, fica menos preocupado em, ai, coitadinho, que você quer alguma coisa, você precisa, não pode ficar triste, não pode ficar triste, mas olhar também por esse lado. Claro que, precisa desse balanço, você acha que algumas crianças acabam ficando muito agressivas por conta disso, que os pais não percebem, que a criança está frustrada, aconteceu alguma coisa, e acabam ficando muito agressivas e a mãe não percebe. Tem muitas crianças que ficam extremamente agressivas, né? Sim, a agressividade é um sintoma de uma criança que está passando por um momento difícil e não está sendo acolhida. A agressividade, em geral, é o resultado de um desamparo. É uma criança que está em sofrimento e não está sendo acolhida pela mãe, pela comunidade, pelos amigos. Realmente, acho que... E assim para fechar, a frustração, como nós podemos lidar com ela? Você quer uma receita? Acho que todas nós queremos uma receita. É difícil dar receita, porque eu acho que realmente vai da disponibilidade de cada um, e muito eu acho que tem que olhar como você lida com a sua frustração. Porque se você tem pouca tolerância para a sua frustração, provavelmente você vai ter pouca tolerância para a frustração do seu filho. Sim. Que nem essa mãe no supermercado, que ela, se a criança desencadeia nela uma ansiedade, um desamparo, ela vê aquela criança daquele jeito que ela fala, não, a culpa é minha, eu que não sei educar, eu que não sei dar conta dessa criança. E aí ela fica mais nervosa que a criança. E aí não sabe lidar. E não sabe lidar. Então, acho que muito importante é olhar para como você lida com a sua própria frustração. Se você consegue ser criativa, você consegue se acalmar, você consegue respirar, você consegue pensar em outras soluções. É isso que você tem que passar para o seu filho. Na verdade, é na lida com a frustração e não
em não ter frustração ou, né, não poder conter a frustração do outro. A criança está no desenvolvimento normal dela. Se você lê criança de 3, 4 anos, né, à medida que vai crescendo, vai dando mais piti, tomara, Vai. né? Você tá Vai, fazendo... nós somos mães mesmo, vai. Não é? Então, aí... Tem que saber lidar com isso. Não é? Tem que saber Mas lidar. tem uma fase que realmente... Né, Eu acho que quando a mãe está faz centrada, né, e está olhando, porque se você não está centrado e você não está olhando o seu filho, provavelmente você não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu poderia ficar falando com você horas e horas e horas e não ia acabar, não é? Eu queria agradecer muito por você ter aceito participar desse projeto, que eu acho que vai ajudar muitas e muitas mães. Queria agradecer muito. Obrigada, o prazer foi todo meu. Obrigada. Até mais, vai ter vários vídeos que nós vamos fazer com profissionais, com algumas mães. Obrigada. Até lá.